agora que a gente já definiu vida, já sabe como se pesquisa em biologia, bora falar da origem da vida. Então, beleza, já sei ali definir o que é estar vivo, mas como a vida surgiu, Bruna? Em que momento que a vida surgiu? Então, a primeira coisa que a gente vai remontar aí é o Big Bang, né? Então, lembra que aquelas forças que existiam ali no universo, aquelas partículas, elas se juntaram, condensaram bastante, e aí, de repente, começaram a se expandir, criando aí o nosso universo, tá? Então, teoria do Big Bang. Cadê minha caneta? Aqui, ó. É a teoria atualmente aceita aí para a origem do universo. E aí, isso aqui aconteceu há mais ou menos 14 bilhões de anos. Até que eu tivesse condições de começar a surgir a vida, demorou muito, gente, muito. Eu só fui começar a ter algo perto aí de vida mais ou menos há 3,5 bilhões de anos. Então eu tive aí um tempo gigantesco para que os meus primeiros planetas ali, para que o meu sistema acalmasse aquelas forças, se resfriasse, né? Então ficasse ali, entrasse num mínimo de estabilidade para dar condições de surgirem as primeiras vidas. E aí, pessoal, quando os cientistas estavam estudando, aí começaram a ver que havia diferença, né? E é engraçado a gente falar isso hoje, porque é tão óbvio que há diferença entre vida, matéria viva e matéria não viva, né? Mas na época não, todo conhecimento começa ali de uma observação. Então observava-se assim, olha, essa planta, ela cresce em cima dessa pedra. E essa plantinha cresce, dá fruto, se modifica, e essa pedra está sempre parada. Qual que é a diferença entre um e outro, né? Era essa pergunta que eles iam fazendo. E aí foram se levantando as primeiras hipóteses aí sobre o surgimento da vida. E uma que foi muito forte, que persistiu por bastante tempo, foi a teoria da geração espontânea. Então, o que eles pensavam? Olha essa figurinha que interessante. Eu observo um brejo. Nesse brejo ali tem o quê? Tem lodo, né? Esse lodo está ali em contato com água, tem umas plantas. Aí todo dia eu vou lá e observo esse brejo. Chega um belo dia ali, eu vejo um sapo. E esse sapo tem mais ou menos a mesma cor desse lodo, né? Então tá tudo muito similar. Eles pensaram o quê? Eu acho que esse lodo recebeu ali de alguma forma uma força vital e ele se fez a partir daquele e esse sapo se fez ali a partir daquele lodo. É muito provável que, bom, todo dia eu vim aqui, nunca teve sapo. Hoje eu vim aqui e apareceu esse sapo surgiu desse lodo, né? Então, de alguma forma, esse lodo ali recebeu um sopro vital, uma força vital, algo ali que eles não conseguiam explicar, que fez aquele lodo ali se aglomerar e formar um sapo. Então era basicamente isso, era uma teoria de que a vida surgia espontaneamente, a partir de algumas condições que eu deveria ter ali e uma força vital. Então é como se fosse ali ó, um dedinho de Deus criando a vida, tá? Então essa daí é o que a gente conhece como a teoria da geração espontânea ou da abiogênese, ok? Deixa eu colocar aqui o sinônimo para vocês. Abiogênese. E aí, duas ideias que passaram a prevalecer ali por muito tempo foram essas aqui. E quais são os nomezinhos que vocês não podem deixar de saber aí quando eu falar de abiogênese? Needham e Van Helmont. Então, olha só o que acontecia. Van Helmont, Jean-Baptiste Van Helmont, ele era um cara que estava ali intrigado, então pesquisando, né, sobre como surgia a vida, e ele reparou que em um canto da casa dele era como, sabe quando a gente tem cesto de roupa suja? Você chega cansado, tira a roupa e joga ali naquele cantinho, naquele cesto, naquele local ali que você já destinou para sua roupa suja? É isso, Van Helmont chegava ali da pesquisa dele também, tirava a roupa, jogava ali naquele canto. E aí, porventura, não sei como raios foi aparecer trigo ali junto, né? Não sei se ele deixou cair a aveia quaker dele ali de manhã, no café da manhã. Fato é que aquela roupa suja acumulada ali, com esses migalhas de trigo,
ficou ali por um tempo, ele não lavou. Passado alguns dias, ele começou a observar rato ali, vários ratinhos. Ele falava, meu Deus, o rato surgiu da sujeira da roupa junto com o trigo. Foi uma confluência aí de coisas que permitiu surgir um rato. E aí ficou como essa ideia de surgimento de vida ali a partir de uma condição, né? A vida surgiu espontaneamente a partir de uma certa condição. Então, uma roupa ali que estava com suor e suja, então tinha ali alguma matéria acumulada, e o trigo que de repente fermentou, que deu ali alimento, não se sabia explicar como. Fato é que ele observou aquilo ali, depois repetiu. Então, se eu colocar minha roupa suja aqui de novo, né? Outro dia, em outro local, colocar uns triguinhos ali, daqui a pouco aparecia rato. Olha só. Então é isso mesmo, né? O rato surge dessa roupa suja. E, né, nem imaginava ali que o rato podia estar sendo atraído por aquela comida, que rato de rua é um bicho sujo, né? Então você estava ali só com uma questão ali de má higiene, né? Isso daí não era uma coisa que eles estavam ali fazendo um link na época. Então, Van Helmont era esse cara aí que formulou a ideia de que os ratos poderiam surgir nessas condições. Em paralelo, tem o outro pesquisador, que é o Needham. E o Needham falou o quê? Olha, se eu colocar um caldo aqui, um caldo orgânico, uma sopa, coloco no fogo, deixo ali no fogo, sei lá, 10 minutinhos e tampo esse caldo, depois, passado um tempo ali, passado umas 3 horas, eu observo vários micro-organismos, vários bichinhos nesse caldo. Então, o que eu vou pensar? Ó, o caldo ali, ele é um composto cheio de nutrientes e o fogo é o que dá a força vital. O fogo é o que dá o sopro de vida, né? Eu coloco o fogo nesse negócio cheio de nutriente e aparece ali bichinhos. Então, outra ideia de geração espontânea da vida. Então, quando eu pensar em geração espontânea e abiogênese, os nomes principais aqui para vocês são Van Helmont e Needham, tá? Defensores da abiogênese. Em contraponto, toda vez que tem uma ideia que está sendo disseminada aí entre a gente falar academia, né, aqueles que pesquisam, existe sempre os que falam, não, está muito mal explicado esse rato surgir aí dessa roupa com trigo, não compro essa ideia, vou fazer meu próprio experimento. E aí surgiu a galera do vamos refutar, vamos derrubar essa ideia bizarrinha aí de geração espontânea. Quem é essa galerinha? Tá aqui, ó. Francesco Redi, Lázaro Spallanzani e Louis Pasteur. Então, 2 italianos aí e um francês que se dedicaram a fazer experimentos, então, refutando, derrubando, né, confrontando a teoria da abiogênese. E aí os experimentos são exatamente esses. Esse aqui, gente, foi o do do Spallanzani. Spallanzani pegou, vou até voltar aqui. Spallanzani pegou e fez exatamente o que o Needham fez. Falou, então vou pegar também uma sopa, meu caldo nutritivo, também vou colocar no fogo. Só que em vez de eu colocar por 10 minutinhos, eu vou deixar ferver esse caldo. Vou deixar ali no fogo um tempão. Ó. E aí, quando ferveu a sopa, tirou a sopa, colocou num pote e fechou. E não apareceu bichinho nenhum. E aí ele pegou e falou, então o fogo, na verdade, não era o fogo que deu o sopro da vida para aparecer o bichinho. Na verdade, já devia ter bichinho naquela sopa, já devia ter ali alguma forma de micro-organismo, e aí o fogo só não foi o suficiente para matar. Agora eu deixei aqui, ó, 1 hora minha sopa no fogo, olha só, não tem bichinho nenhum. Então Spallanzani veio com essa ideia de que, na verdade, o tempo ali de fogo foi insuficiente para matar o que já deveria estar presente naquela sopa. Tá? Então ele falou, não, esse negócio de geração espontânea não tem nada a ver não, aqui ó, o meu não deu isso. Então ele fez aí esse experimento para confrontar a ideia de Needham. Outro experimento, foi aqui, famoso, né? É justamente aí a ideia da carne colocada em frascos diferentes, feita aí pelo Redi. Então ele colocou um pedaço de carne ali em um pote aberto, um pedaço de carne em um pote fechado e um pedaço de carne em um pote fechado por uma tela cheia de furinho, tá? E aí ele falou, bom, a gente costuma observar na rua, né, que ali
resto de carne, sempre tem bichinho, sempre tem mosca voando. Essa mosca surgiu dessa carne podre? Vamos fazer um experimento. Colocou a carne nos potinhos. Foi passando dia após dia, foi deixando aquela carne apodrecer. O que aconteceu? Olha só. No potinho aberto, logo começou a surgir mosquinha. Então, já estava ali as mosquinhas tudo aparecendo. No potinho fechado, não apareceu nada, zero vida nesse potinho. E no potinho com tela, até apareceu mosquinha aqui, ó. Tudo em cima da tela, mas nenhuma na minha carne. Então, ele falou o seguinte, ó, se eu deixar aberto, de alguma forma, alguma mosca tem chance de colocar os ovos dela nessa carne. Então, na verdade, não é que surge espontaneamente. Ela já devia ter ali colocado os ovinhos, esses ovinhos então vão nascendo, vão eclodindo e aí as moscas vão nascendo. Se eu fechar, não tem como chegar ovinho ali. Então, não aparece nada. E aí eu vou fazer o seguinte ainda, vou colocar esse frasco aqui, ó, que ele tem acesso ao ar, então entra ar do mesmo jeito que nesse, mas não deixa a mosca entrar para colocar o ovinho. E aí ele viu, ó, as moscas ficavam ali rodeando aquela carne que estava já exalando, né, aquele fedor pútrido, mas não estavam dentro do frasco. Então ele falou, ó, de fato, tá vendo? Se eu tivesse deixado aberto, já tinham colocado o ovo nessa carne aqui. Só que elas estavam ali, a carne ficou ali protegida pela tela. Então ele falou, ó, não é nada de geração espontânea, nada. Isso aí foi uma mosca que colocou ovo na carne. E foi por isso que surgiu mosca ali. Tá? Mas nenhuma dessas ela era irrefutável. Essa briga ficou por muitos e muitos anos, gente, entre o que era abiogênese e biogênese. E ela só foi finalizada pelos experimentos de Pasteur. Louis Pasteur, ele pegou e falou, bom, gente, eu vou fazer um negócio aqui que, beleza, aqui vocês estão falando que é porque eu fechei o vidro e aí não tem como a mosca colocar o ovo aqui, né? E tá contestando isso aí. Fala, lógico, mas você fechou também, aí o sopro vital não entra, né? Quem defendia a biogênese fala, não, mas você não pode tampar, você tem que deixar livre, porque senão como é que o sopro vital vai pegar e vai dar vida para o que está ali? Então, Louis Pasteur falou, beleza, eu vou deixar então tudo aberto, não vai haver tampa nesse meu experimento. E aí o que ele fez? Colocou o bendito do caldo num recipiente, só que aí ele pegou esse recipiente e curvou a boca dele. Por quê? Ele não fechou, ó, o ar ainda entra aqui. Só que ele curvou pensando no seguinte, se entrar algum micro-organismo, eu vou ferver esse meu caldo, de um jeito que eles fizeram, só que aí, em tese, eu vou deixar tudo acumulado aqui, esses meus micro-organismos, né? Eles não vão conseguir passar, eu fervo, o vapor d'água sobe aqui e eles vão condensando tudo aqui. Eles não vão fazer essa passagem aqui para o meu caldo. Então ele falava, ó, aqui o sopro vital pode entrar, não tem tampa nenhuma, mas ao mesmo tempo ele vetava os micro-organismos de acessarem o caldo. E foi o que ele fez. Curvou no que a gente chama aí de pescoço de cisne, ok? Frasco pescoço de cisne. Colocou ali para ferver, ferveu por tempo adequado igual Spallanzani, então matou todos os micro-organismos que estavam aqui. E aí deixou aqui aberto, ó, e nada aconteceu, o caldo ficou ali, ó, perfeitinho. E aí ele pegou e falou, bom, e agora eu vou mostrar para vocês como significa que o ar está entrando, mas os micro-organismos não. Quer saber? Vou quebrar, ó, vou acabar com essa tortuosidade aqui. Quando ele quebrou, aí sim os micro-organismos tinham acesso, começou a aparecer. Então ele fez ali um experimento que era irrefutável. Ele deixou a força vital ter acesso, fez tudo certinho, mostrou que ó, não tem como. Isso aqui é o micro-organismo que acessa e começa a viver naquele caldo ali que é propício, tá? Não é que ele surgiu do nada, ele só teve acesso, então, a uma condição satisfatória de vida, tá? Então foi com esse experimento de Pasteur que aqui a gente teve a biogênese aí corroborada, então aí não teve mais dúvidas de que a vida só surgia de uma vida pré-existente e não por geração espontânea, ok? Vida surge de vida pré-existente. Então tá aí a teoria da biogênese. Belezinha? Então tá,
agora todo mundo aceita. A vida só surge de uma vida pré-existente, a gente já sabe definir, diferenciar o que é vivo do que não é vivo. Ok. Se a vida surge de uma vida pré-existente, como surgiu esse raio dessa primeira vida? Alguém tem que ter dado origem a essa vida. Se a vida só surge de outra vida, como surgiu a primeira vida? Aí, bom, agora é uma nova área de pesquisa. Ai, meu Deus, é verdade, começa todo burburinho de novo. Tinha acabado de acalmar ali, começou tudo de novo agora para saber como que surgiu a primeira vida. E aí algumas hipóteses são levantadas, né? A gente tem a hipótese aí de que a vida, ela é alien, ou seja, ela tem uma origem alienígena. O que significa uma origem alienígena? Bruna, você está falando ali de Alien, o oitavo passageiro? Não, presta atenção. Alienígena é que está ali fora aqui do nosso planetinha. Ele é externo, né? Ele é estrangeiro ao nosso planetinha, Terra, tá? Então ele é alienígena aí, uma vida alienígena que vem de fora. E é a teoria da panspermia. O que ela fala para mim? Ela fala que provavelmente a vida chegou aí de carona no galope de um meteorito. Pensa aí que nossa Terra primitiva, né, logo que surgiu ali o universo, surgiu a Terra, a gente tinha um ambiente super instável, né? Imagina, acabou de surgir a Terra estava bonitinha aqui do jeito que a gente tinha, estratégia, que lindo, já dando aulas? Não, né? Ainda não, quase, mas ainda não. A gente tinha ali um monte de atividade vulcânica, tinha ali radiação solar, ultravioleta, uma atmosfera ali com gases diferentes. Então, a gente tinha uma situação bem hostil, uma temperatura elevadíssima, tá? Então, uma situação ali bem hostil no surgimento ali do nosso planeta Terra. E aí eles falavam, bom, tinha direto chuva de meteoro, provavelmente estava tudo muito incerto ainda. E aí a vida pode ter vindo do universo na carona aí de um meteoro. Algum meteorito caiu aqui e trouxe aí partículas vivas, trouxe células vivas aí, né? E ela começou então a se espalhar por aqui. Então essa é a teoria da panspermia, ok? E existe aí a que a gente tem mais contato, né, está mais acostumado aí, a teoria, né, ou a ideia do criacionismo. E aí aqui a gente não vai pensar, confrontar ideias de religião ou coisa assim. Nós vamos tratar da maneira aqui como ciência. Então é uma teoria que fala aí que a vida surgiu a partir de um ser divino que a criou, ok? Então duas hipóteses aqui para surgimento da vida. E a mais aceita aí, aqui no ramo da biologia, é a teoria da evolução química. Essa daí é, de longe, a ideia de surgimento de vida mais aceita que nós temos. E ela fala exatamente o quê? Acompanha aqui comigo, ó. No momento ali do surgimento, então, do nosso planeta, a gente tinha aquele lugar horroroso, né? Então, atividade vulcânica, quente pra caramba, tinha ali direto descargas elétricas, chuvas torrenciais, radiação ultravioleta, tava ali tudo instável, né? Um planeta Terra em formação. E aí, acredita-se que nessa atmosfera primitiva nós tínhamos alguns gases presentes, por exemplo, hidrogênio, o vapor d'água, né? Metano, amônia, gás carbônico. Então tinha ali uma atmosfera que tinha uma composição muito diferente do que a gente tem atualmente, né? Os níveis, as concentrações muito diferentes. E aí, pessoal, essa situação foi se prolongando por muitos e muitos tempos. Imagina aqui que você tem várias moléculas, né, na sua atmosfera. E todas elas recebendo aí descarga elétrica, radiação, e ali procurando manter a sua estabilidade, né? Então, procurando manter ali uma interação que as torne mais estáveis. Eventualmente, uma vai chocar na outra, né? Uma choca na outra. Se essa for uma ligação ali que mantém uma certa estabilidade ou que dá certo, vamos pensar assim, em termos de biologia, que esquece a química, as palavras aí certinhas da química. Se foi uma interação que deu certo, ela pode ser mantida, né? Se foi um esbarrão aí de uma molécula com outra, ok, esbarrou. Então, pensa nesse ambiente de caos, né? Caos, toda hora ali, ó, de alta entropia, as moléculas se agitando ali e se esbarrando umas nas outras. Eventualmente, a gente vai ter sucesso nesses esbarrões aí. E aí alguns compostos maiores foram se formando. Por exemplo,
os primeiros aminoácidos e os primeiros nucleotídeos, tá? Então, muitos anos aí de atmosfera primitiva ali se agitando, a gente começa a ter algumas ligações que de fato duram ou permanecem. E a gente tem, então, criações de moléculas orgânicas a partir de compostos inorgânicos. Nossos aminoácidos simplesinhos aí, nucleotídeos. E aí eu falei para vocês que a atividade vulcânica era intensa nesse começo aí de vida. Então, toda hora aquela atividade vulcânica. Imagina aquele calor que sai ali de vulcão, né, em erupção. Esse calor fazia com que aquela grande quantidade de água que estava ali na minha atmosfera, ela estava ali na atmosfera, depois ia procurando lugar para se resfriar e precipitava. Então, como o ciclo da água que a gente conhece, né? Precipitou, evaporou, resfriou, choveu, né? E aí começa o ciclo da água. Só que agora, quando essa água que estava ali na atmosfera precipitava, ela carregava junto essas primeiras moléculas orgânicas que já estavam se formando, desses primeiros aminoácidos e nucleotídeos. E aí, toda vez que precipitava, ela então ficava ali no seu estado líquido, formando ali imensos oceanos, que a gente fala, e agora esses oceanos, eles tinham ali pequenos compostos orgânicos, pequenas moléculas orgânicas. Então, a gente chama esses primeiros oceanos aí de verdadeiras sopas nutritivas, né? Era, então, uma quantidade gigantesca de água com moléculas orgânicas ali diluídas, ok? Então, isso aqui são as nossas sopas primordiais ou sopas primitivas, né? Nutritivas. E, eventualmente, essas moléculas orgânicas, então pensa ali, eu tinha um aminoácido, outro, eles iam se atraindo. E aí eu fazia ali um aglomeradinho de vários aminoácidos. A forma como esses aminoácidos interagiam um com o outro, de repente fechava eles ali num grupinho, ó, vamos fazer um grupinho aqui só nosso? E aí eles ficavam com água circulando. Hoje a gente sabe que é devido ali às propriedades químicas desses radicais aí de aminoácidos. Então, do que está compondo o meu aminoácido? Pode ser que ele seja apolar, então ele se fecha num grupinho e a água fica para fora, né? No começo aqui das explicações não se tinha essa ideia, mas entendia-se que, de alguma maneira, esses aminoácidos ali naquela sopa nutritiva começaram a interagir e fechar ali em grupinhos proteicos que repelia a água. Então, eles ficavam quase como se fosse ali uma bolinha de água com um grupinho de proteína ali dentro, né? E essa água também ficava ali atraída por alguma porção desse grupinho. E isso aí é o que a gente fala que são os primeiros sistemas vivos, que são os nossos coacervados. Então, isso aqui, ó. Isso aqui é um grupinho de aminoácido, laranjinha, cercado aí por água. Então, essa forminha aí, essa maneira como eles se organizavam, são os primeiros sistemas vivos que a gente tem. Sistemas vivos por quê, Bruna? Porque, de alguma maneira, essas proteínas aí que começavam a se formar, né, esses grupinhos de aminoácidos, começavam a formar moléculas ali que conseguiam permanecer, tinham uma certa independência, tá? Então, que conseguiam ali, elas não se desfaziam, elas se mantinham ali por íntegras por muito tempo, unidas por muito tempo. Eventualmente, o que acontece? Pensa aí numa escala de tempo gigantesca, a gente começa a ter ali alguns coacervados que passam a ter moléculas que conseguem, então, se replicar. Então, agora, não só a gente tem esse sisteminha formado ali, com molécula orgânica protegidinha por água, mas esse sistema começa, de alguma maneira, a se copiar. Então, ó, esse grupinho aqui começa a copiar e dá origem a outro grupinho, e outro grupinho, e outro grupinho. Começa ali uma autorreplicação. Lógico que ainda existia grupinho que não era capaz de fazer isso. Então, existiam os que conseguiam e os que não conseguiam, né? Um certo conjunto de aminoácidos e nucleotídeos que conseguiam. Outros que conseguiam interagir, mas não tinham esse poder de autorreplicação. E aí, meu filho, toda vez, e gravem isso, que eu vou utilizar isso até a última aula desse nosso curso. Toda vez que houver variabilidade, que houver diferença, variação no meu meio, eu posso escolher
né? Se tem a caneta preta e a caneta azul, eu posso escolher qual eu quero. Se tem um doce de limão e um doce de morango, eu posso escolher qual eu quero. Então, toda vez que eu tenho opção, eu consigo escolher. E a gente falando isso na linguagem da biologia, toda vez que tem variabilidade, existe seleção natural. Então, o meio favorece aquele que consegue se manter por mais tempo. Quem consegue se manter por mais tempo? Um grupinho ali de proteínas protegido ou um grupinho que consegue se replicar e ir aumentando em número? Uai, esse, né? Esse aqui está se replicando, ele está aí se multiplicando nesse oceano primitivo, nesse marzão aí. E o outro não. Então, a seleção natural selecionou aquele capaz de fazer sua autorreplicação. E aí, essa autorreplicação era devida a essa moléculazinha que a gente conhece como RNA. E ele foi tomando conta desse oceano primitivo, foi tomando conta até que a gente tem uma situação que costuma se chamar de mundo RNA. E por que ele foi tão eficiente em fazer isso? Porque esse RNA, ele conseguia fazer tudo. Ele conseguia se autorreplicar, dar origem então a outros coacervadinhos amontoados aí de sistemas vivos, e eles conseguiam ali, de alguma maneira, se manter vivo. Então conseguiam energia para continuar funcionando, eles não pereciam, eles estavam ali se mantendo como um sisteminha vivo. Ele executava todas as ações ali necessárias para manter aquele sisteminha vivo. Então esse era o mundo RNA, um mundo em que o RNA tomava conta de tudo e dava então origem a essas primeiras formas vivas aí. Joga aí mais um bocado de ano, mais um bocado de tempo e começam a emergir aí as primeiras estruturas ali parecidas com uma membrana celular. Então, nesse mundo em que eu tinha ali o RNA mega eficiente, tomando conta de tudo, se autorreplicando, gerindo, né, se mantendo vivo, autorreplicando, tomando conta de tudo, eu começo a ter também ali outras moléculas orgânicas. Então, ácidos graxos vão sendo formados, pequenos lipídios, e aí vocês já sabem, né? Ou não, nós vamos ver no curso também, mas deve trazer aí de colégio que lipídio é uma estrutura que é a gordura, não mistura na água, joga ali uma gotinha de óleo na água e você vai ver que ela vai ficar ali boiandinho, ela não vai se dissolver naquela água. Esses primeiros lipídios formados, acontecia a mesma coisa, não se misturavam nesse marzão, nesse sopão nutritivo que a gente tinha. E, eventualmente, começaram a se organizar envolvendo esses meus primeiros sisteminhas vivos. E aí eu tenho a formação, então, das membranas. E aí essas membranas, então, ó, envolviam esse meu RNA. E olha só se eu não tenho aqui algo muito parecido com uma célula. Eu tenho membrana, eu tenho material genético e eu tenho esse meio intracelular. Então, a partir de agora, eu isolei essa minha molécula que era tão fundamental aí para realizar tantas estruturas e consegui isolar ela do sopão que era o oceano aqui. Qual a vantagem de eu isolar esse meu RNA daquele verdadeiro sopão? Bom, esse RNA ele estava ali produzindo produzindo ali substâncias, né, ou gerando produtos interessantes para ele se manter, que são as proteínas, né, interessantes para ele continuar se mantendo vivo e ativo e cuidando aí da manutenção desse primeiro sistema vivo. A partir do momento que eu tenho ele isolado do meio, esses produtos ficam todos ao alcance do RNA. Então, para ele fica ainda mais fácil. Ele produz ali uma proteína, essa proteína executa a função que ela tem que executar e ela está ali confinada naquela membrana. Então, ele mesmo consegue degradar essa proteína para fazer outra, ele consegue trabalhar com essas substâncias que vão se acumulando dentro daquela estruturazinha ali de uma célula. Então, provavelmente, assim surgiu a nossa primeira célulazinha, procarionte, tá? Uma célula aí com material genético disperso lá dentro. Joga aí mais um bocado de ano. E esse sistema de RNA produzindo proteína passou a ser substituído por uma molécula que surge aí, muito mais estável, que é o DNA.
Muito mais estável por quê? Porque esse RNA só tinha uma fitinha. E aí surge uma molécula que tem duas fitinhas. E por ter duas fitinhas, ela é mais difícil de se desfazer nesse meio incerto que a gente vivia de alta temperatura, né? Então ela ficava ali, ela resistia por mais tempo. E ela passa então a reter toda a informação ali que antes tinha no meu RNA. Então eu tenho uma delegação aí de funções. Antes eu tinha o RNA fazendo tudo, era o mundo RNA. A partir do momento que surge uma molécula que é mais estável que o RNA, ela fala, não, filho, eu que dou conta aqui. Pode deixar que isso aqui é comigo. Você não é tão eficiente quanto eu. Então ela fica armazenando aquela informação e aí as proteínas continuam sendo então as que vão executar tudo. E o RNA passa a ser um mensageiro. Então ele pega essa informação que estava com essa molécula muito mais eficiente e gera a proteína, que é quem vai executar, quem vai quebrar uma molécula de energia, né, uma molécula ali de glicose, de açúcar, quem vai fazer então as ações delegadas pelo DNA. Beleza, algumas células tinham aí essa nova molécula DNA, outras continuavam com RNA. Se eu tenho variabilidade, eu tenho Darvão aqui apontando a seleção natural agindo nesse meio. E aí a seleção natural, meus amores, é implacável. Vai selecionar aquela variação que é mais vantajosa. Se o DNA é mais estável, ele consegue se replicar mais rápido que o RNA, de maneira mais eficiente. E aí eu começo a ter as células com DNA e o RNA, né, como material genético, foi sumindo e foi se tornando só um mensageiro de um DNA para a proteína, tá? Então, provavelmente, essa foi a origem da primeira célula aí no nosso planetinha, tá? Teoria da evolução química. E quem pensou em tudo isso foram esses dois caras aqui, Oparin e Aldani, independentemente um do outro, tá? Tiveram essa ideia aí de que a vida teria surgido da interação de compostos químicos simples. Belezinha? Nossa, imagina uma ideia dessa formulada, né? Todo mundo ficou, meu Deus, será que é verdade? Gente, isso é muita loucura pensar nisso. O que foram fazer? Vamos testar isso aí, não é? Não é essa metodologia científica? Vamos testar, vamos ver se é verdade. Como que a gente pode testar isso? Bom, a gente tem que tentar reproduzir as condições da Terra primitiva. Então, precisa ter alta temperatura, precisa ter descarga elétrica, precisa ter radiação ultravioleta, precisa ter vapor d'água precipitando, né? Para a gente ver se... E, lógico, precisa ter essa composição de gás que a gente acha que é o que existia. Para ver se esses gases se interagem e se surge alguma molécula orgânica ali. A gente precisa tentar ver isso. Se surgir, beleza, olha, surgiu aqui no laboratório, então é muito provável que tenha surgido no planeta. E aí, quem foram os caras aí que tentaram provar isso aí? Miller e Urey. Então, eles fizeram um experimento reunindo aí as condições da minha Terra primitiva. Então, colocaram ali os gases que eles achavam que compunha, colocaram uma descarga elétrica aqui por meio de eletrodos, simulando aqui essa atmosfera. Ao mesmo tempo, fizeram aqui o oceano primitivo, né? Então, colocaram água em um outro recipiente que tinha aí fogo, né? Então, alta temperatura o tempo todo agindo sobre ela. E fecharam algumas torneirinhas, né, nesse sistema, de modo que o vapor d'água aqui obrigatoriamente subia, passava pela atmosfera primitiva e depois por um condensador, que era para precipitar. Então, se resfriava e precipitava. E deixaram esse sisteminha funcionando aí por um bom tempo. Eventualmente, eles detectaram aqui na água que precipitava alguns aminoácidos, por exemplo, a glicina. Então, olha só, não é que daquela atmosfera primitiva ali, de alguma maneira, surgiu um aminoácido mesmo? E aí ficou, então, uma comprovação dessa teoria aí da evolução química, da vida surgindo por evolução química, tá? Não confundam Oparin e Aldani com Miller e Urey. Oparin e Aldani, criadores da teoria. Miller e Urey, quem pôs a mão na massa e fez o experimento. Porque às vezes tem alternativa que traz tudo certinho, descreve tudo ali da teoria e fala, e assim, essa é a teoria de Miller e Urey. Não, a teoria é de Oparin e Aldani. Quem fez o experimento foram Miller e Urey, tá?
E aqui a gente tem o Miller. Stanley Miller aí com seu experimentinho. Ó que gracinha ali, feliz da vida, fazendo a sua reaçãozinha. Ok? Belezinha, pessoal? Então, até aqui a gente conseguiu aí chegar ao surgimento da primeira célula, da primeira forma de vida mesmo. A gente vai terminar este bloquinho aqui e eu volto na sequência para continuar aí essa história de surgimento da vida, para que a gente possa então entender um pouquinho melhor o motivo, o objeto de estudo da biologia, tá bom? Até já!